Marocco. O que conhecemos desse país além das tangerinas? Essa palavra ganhou destaque recentemente devido à Copa do Mundo de Futebol no Catar. Os ousados marroquinos, que se tornaram a primeira seleção africana a chegar à semifinal, perderam para os atuais campeões mundiais da França. Havia intrigas de sobra e as relações entre os países adicionavam um tempero especial e rivalidade. O Marrocos foi uma colônia norte-africana da França. E desde então, os habitantes desse país mantêm uma atitude bastante negativa em relação aos tricolores. Mas falaremos sobre isso mais tarde, pois essa não é a única intriga da misteriosa joia do Maghreb. Um país banhado pelo Oceano Atlântico a oeste, pelo Mar Mediterrâneo ao norte, atravessado pela cadeia de montanhas do Atlas e, no extremo sul, onde se pode tocar as areias do Saara, guarda muitos segredos surpreendentes. Na terra das melhores tangerinas, ao pé das montanhas, a neve no inverno não surpreende. Os moradores fazem bonecos de neve tão bem quanto nós. E no noroeste do país, a 75 quilômetros da quente Marrakech, há uma estação de esqui chamada Ukaimeden, onde é possível descer as encostas nevadas de esqui, trenó ou snowboard. Mais ao norte, cidades ficam cobertas de neve. Por causa dos telhados cobertos de neve e do seu estilo arquitetônico distinto, durante o inverno, a cidade marroquina de Ifrane chega a parecer uma cidade suíça nos contrafortes das montanhas. Ao mesmo tempo, Marrocos é moderno. A África pobre e atrasada não é o caso aqui. Em Marrocos, há ótimas estradas, incluindo uma rede de rodovias pedagiadas que está sempre se expandindo. Bancos e centros de telefonia móvel usam amplamente filas eletrônicas. As contas de serviços públicos são geradas automaticamente pelas leituras dos medidores e enviadas aos endereços, sem que os moradores precisem calcular ou preencher formulários. Além disso, os salários aqui seguem o padrão europeu e os preços são acessíveis. Devido à ausência de jazidas de gás e petróleo, o governo está ativamente investindo no desenvolvimento de fontes alternativas de energia. Olhem para esse concentrador de energia solar no Saara. Essa construção de alta tecnologia, composta por 500 mil espelhos de 12 metros, é tão grande que pode ser vista até do espaço e é a maior usina solar do mundo. Ela supre até metade da demanda elétrica do país. Embora Marrocos seja considerado um país árabe, de acordo com várias fontes, cerca de 60% da população marroquina é composta por berberes. Acredita-se que a escrita berbere já existia há mais de 2000 anos. Por isso, não é surpreendente que, de acordo com o calendário berbere, agora seja o ano 2967, embora o próprio reino oficialmente siga o calendário comum a todo o planeta. No Marrocos, a língua berbere é oficial junto com o árabe. Os berberes são um grupo étnico muito heterogêneo. Só no Marrocos é possível encontrar rifiãos, tamazigues e tcleus. Eles têm sua própria cultura e língua distintas. O deserto do Saara abriga várias tribos, sendo os tuaregues as mais conhecidas. O cavaleiro austero, coberto com um lenço até os olhos, montado em um camelo ou cavalo, é o símbolo do grande país das areias. Eles têm pele clara e em suas veias corre muito pouco sangue da raça negroide. A origem dos tuaregues no Saara ainda é incerta para a ciência. É sabido que os tuaregues pertencem ao grupo berbere. Essa palavra veio do grego varvar, ou do latim barbari, onde há berbere, há bárbaro e, consequentemente, a raça branca. Não há segredo especial nisso. Curiosamente, eles mesmos não se chamam assim. Segundo linguistas, o nome dos berberes pode derivar da palavra vermelho, e de fato, entre eles, há muitas pessoas ruivas, de pele clara, com olhos azuis ou castanhos claros. Por exemplo, a Miss Argélia, 2013, a esposa do rei da Jordânia, Muhammad, e a mundialmente famosa e amada cantora francesa Edith Piaf. Ela é berber por parte de mãe, como o famoso Zinedine Zidane para muitos torcedores. Também há muito vermelho nas roupas tradicionais dos berberes. O fato de que as tribos Amazigh são do tipo europoide também é confirmado por numerosos estudos genéticos que identificaram o chamado marcador berbere, o haplogrupo E1b1, que é encontrado não apenas no leste, norte e sul da África,
mas também na Europa e na Ásia Ocidental. No entanto, cientistas politicamente corretos hesitam em atribuir diretamente os berberes à raça branca. Eles os chamam de árabes brancos. Infelizmente, não restaram fontes berberes sobre sua própria história e cultura. Isso não surpreende, dado o número de conquistadores que invadiram esse povo em várias ondas. A história recente também foi notada. Após a ocupação da Líbia pela OTAN, quase todos os museus e tesouros do país foram saqueados e destruídos. Cidades antigas da Líbia, como Sabrata e Leptis Magna, foram barbaramente bombardeadas. Mosaicos únicos e antigos, preservados pelas areias por séculos, foram destruídos irreversivelmente. O mesmo aconteceu na Iugoslávia e no Iraque, e na Líbia chegaram até a roubar uma das mais antigas pinturas rupestres. Impregnavam a tela com uma substância química, pressionavam-na nas imagens que aderiam a ela. Estas são tatuagens berberes tradicionais no rosto das mulheres. A população do Marrocos é composta por dois grupos étnicos em proporções iguais, berberes e árabes. Olhem esses desenhos, os símbolos são muito parecidos com o que as artesãs bordavam nas toalhas eslavas. Desde os tempos antigos, as mulheres berberes decoravam seus rostos com sinais geométricos sagrados. Acreditava-se que esses sinais protegiam as mulheres dos maus espíritos, pois os berberes eram pagãos antes da chegada do islamismo. Além disso, a tatuagem no rosto era uma espécie de sinal de beleza. Quanto mais tatuagens, mais bonita era a mulher. Por isso, as tatuagens eram feitas na juventude, geralmente aos 12 ou 13 anos. Com a chegada dos árabes ao norte da África e seu domínio, tatuagens no rosto foram proibidas, pois vão contra as regras do islamismo e são consideradas pecado. Recentemente, o culto às tatuagens berberes ressurgiu, agora como uma maquiagem temporária mais suave. Aqui fica a universidade mais antiga do mundo. Desde 859, funciona em Fez, fundada por Fátima, filha de um comerciante tunisiano. Esta instituição de ensino superior mais antiga do mundo leva o nome da família dela, Al-Qarawiyyin. Os diplomas no sentido tradicional europeu só começaram a ser emitidos aqui em 1947. Mas nas paredes de Al-Qarawiyyin, em diferentes épocas, adquiriram conhecimento filósofos e cientistas famosos como Ibn Khaldun, Maimônides, Ali Idrissi e Leão, o africano. Supõe-se que o Papa Silvestre II estudou matemática aqui. E aqui também é produzido o óleo de argan, ou ouro líquido, como é frequentemente chamado. Ele é feito das sementes da argânia espinhosa exclusivamente no Marrocos, mas já conquistou apreciadores em todo o mundo. Hoje, até mesmo grandes marcas de cosméticos lançaram linhas especiais de cuidados para cabelo e pele à base de óleo de argan. E essa popularidade não é surpreendente. Por suas propriedades e até mesmo pela tecnologia de produção, que até hoje não foi automatizada, ele é único. Para obter 1 litro de óleo de argan, é necessário processar cerca de 50 quilos de frutos de aproximadamente 7 árvores. Primeiro, os frutos de argan, colhidos da árvore, são secos ao sol. Depois, eles são limpos das fibras e, em seguida, a casca é quebrada com uma pedra. Das sementes dos frutos de argan, extrai-se com prensa mecânica o óleo de argan. Só o processo de extração dos caroços das sementes do fruto de argan leva cerca de 12 horas de trabalho físico pesado. O óleo de argan é usado tanto em cosméticos quanto em alimentos. A pasta de amêndoas moídas com óleo de argan é servida durante os chás no Marrocos. Palácios magrebinos, mesquitas majestosas e labirintos das cidades antigas impressionam. Os bazares exibem cores vibrantes e curiosidades autênticas. Mas aqui não é tão agressivo, barulhento e é um pouco mais civilizado do que em qualquer outro país árabe. O Oriente com todo o seu colorido, só que um pouco mais arrumado. Não é por acaso que os estúdios de Hollywood escolhem justamente Marrocos como cenário para filmes e séries cujos enredos se passam em países do Oriente Médio ou até mesmo em outros planetas. Desde o clássico Lawrence da Arábia, nos anos 60, centenas de filmes são produzidos aqui anualmente. E o estúdio de cinema Atlas, criado em 1983 nos arredores da cidade de Ouarzazate, com uma área de 20 hectares, é atualmente o maior do mundo.
Foi aqui que foram filmados Gladiador, Alexandre, Asterix e Obelix, Missão Cleópatra, 007, Contra Spectre e até a terceira temporada da cultuada série Game of Thrones. Desde a colonização francesa, a charmosa arquitetura da cidade foi preservada e os marroquinos mantêm esse estilo com habilidade. Marrocos foi colônia da França por 50 anos e agora lá vive a maior comunidade de marroquinos fora do Marrocos. São até 2 milhões de pessoas, segundo diferentes fontes, com raízes marroquinas. O censo francês de 2019 mostrou que eles representam 20% de todos os imigrantes no país. A demografia também afeta o futebol. Na Copa do Mundo de 2018, a seleção de Marrocos tinha 10 jogadores nascidos na França. Em 2022, eram 2, mas 5 jogadores atualmente pertencem a clubes franceses. De onde vieram os marroquinos na França, e eles estão felizes com essa ligação. Talvez, durante os distúrbios em Paris, os marroquinos lembrem não só do futebol, mas também de outras coisas. 7 países disputaram a África, mas a França foi a mais bem-sucedida. Em 1830, ela conquistou a Argélia. Em 1881, a Tunísia. E no início da Primeira Guerra Mundial, possuía terras do mar Mediterrâneo até Angola. Entre os pedaços mais cobiçados estava o Marrocos, mas esse deu trabalho. Primeiro, a França negociou direitos especiais sobre o Marrocos com os vizinhos do Conselho. Eles os aprovaram em troca de favores dos franceses. Reconheceram os direitos ingleses no Egito, italianos na Tripolitânia, Líbia e espanhóis nas cidades do norte do Marrocos. A França atraiu o Marrocos para uma armadilha financeira, oferecendo empréstimos ao sultão com juros altos e garantia de 60% das receitas alfandegárias, que eram grande parte do orçamento. O país ficava cada vez mais sob a influência dos franceses. Em 1905, eles até desembarcaram no Marrocos para criar seu próprio banco, organizar a polícia portuária e obter a concessão para construir uma ferrovia. Tudo isso para controlar os fluxos financeiros locais. Os europeus foram calculistas, mas ignoraram os interesses da Alemanha e não chegaram a um acordo. Os alemães ficaram incomodados com a atividade do vizinho e decidiram aumentar a tensão. Kaiser Guilherme II apoiou o sultão do Marrocos e sugeriu uma aliança defensiva. A Europa quase entrou em guerra pela divisão da África, exigindo uma nova conferência internacional. A Alemanha ficou isolada, enquanto França e Espanha ganharam o direito de cobrar tributos dos portos marroquinos. O tratado também garantia a integridade do país e igualdade das nações nas atividades econômicas. A conquista do Marrocos foi adiada para tempos melhores. Os tempos chegaram um ano depois, em 1907. Em Marrakech, uma multidão enfurecida matou o doutor francês Émile Mouchon. Os jornais de Paris chamaram o assassinato de não provocado. E um ataque injustificável por parte dos nativos bárbaros do Marrocos. E as autoridades receberam um pretexto conveniente para a invasão. Tropas francesas entraram em Oujda, no nordeste do Marrocos. Meses depois, os marroquinos, mais insatisfeitos com os colonizadores, mataram 9 operários franceses que construíam a ferrovia. Os europeus responderam com o bombardeio de Casablanca. Navios dispararam contra a cidade durante 2 dias. Entre 1.500 e 7.000 civis morreram. Após a repressão, tropas francesas entraram em Casablanca e na região ao seu redor. Uma parte significativa do Marrocos permaneceu independente, mas a França apertou ainda mais o laço econômico. Por exemplo, impôs ao novo sultão mais um empréstimo. Para quitar o empréstimo, o sultão taxou as tribos. Em 1911, tribos se revoltaram em Fez, exatamente como a França esperava. Sob o pretexto de restaurar a ordem e proteger os cidadãos franceses, as tropas francesas ocuparam Fez e mais algumas cidades. A nova atividade novamente desagradou a Alemanha, e Berlim respondeu com uma ameaça enviando um navio de guerra para a costa africana. A Grã-Bretanha resolveu rápido a segunda crise marroquina. O eterno rival da França, surpreendentemente, os apoiou. Os alemães recuaram e aceitaram o protetorado francês no Marrocos, recebendo em troca parte da democracia. Junto com isso, as tropas francesas pararam de atuar no Canadá.
A França estabeleceu oficialmente um protetorado sobre o Marrocos em março de 1912. Oficialmente, o país mantinha a independência e o sultão seguia como governante. A Espanha recebeu territórios no norte e no sul, parte do território no norte e no sul. Enquanto isso, o sultão emitia decretos em seu nome, a metrópole não interferia na justiça e muitos cargos importantes eram de marroquinos. Não ofenda as tradições, não mude os costumes e lembre-se de que, em qualquer sociedade, existe uma classe dominante nascida para governar, sem a qual nada pode ser feito. Atraímos a classe dominante para nosso serviço. Assim, o país será conquistado, com muito menos custos do que se enviássemos missões militares para lá, explicava o primeiro chefe do protetorado, Hubert Leoty, a lógica colonial. A França adotou essa abordagem devido à longa história do Marrocos, que nunca esteve sob domínio otomano, e à habilidade de negociação da elite local. Ela via os franceses não como conquistadores, mas como chance de crescimento econômico. De fato, eles investiram na construção de ferrovias, desenvolveram cidades, exploraram jazidas de recursos naturais, mas, é claro, extraíam do país mais do que investiam. Quase todas as terras e riquezas do Marrocos passaram para o domínio francês. As empresas eram controladas pela Companhia Geral do Marrocos, que se tornou a dona do país. Os colonizadores focaram na extração de fosforitos. O protetorado não representou a conquista completa do Marrocos. Em 1912, a França dominava a costa e avançava lentamente para o interior. O avanço era difícil. As tribos declararam guerra aos franceses e espanhóis, com revoltas e batalhas frequentes em vários lugares. Uma das maiores batalhas pela independência tribal ocorreu em 1914, perto de El Kerry, sendo considerada a derrota mais difícil da França em sua história militar. Armados com canhões e rifles modernos, os franceses o perderam 60% do seu efetivo. Mais de 600 soldados e oficiais foram mortos e mais de 170 ficaram feridos. As perdas da tribo berbere, menos equipada, foram de cerca de 200 pessoas. Em 1921, os espanhóis sofreram uma derrota vergonhosa para a tribo dos rifenhos. Na Batalha de Anual, eles perderam de 10 a 20 mil homens entre mortos e feridos. O inimigo perdeu cerca de 1.000 homens. A derrota levou à revisão da política colonial e a uma crise política em Madrid. Os rifenhos foram os mais bem-sucedidos na luta contra os europeus. Em 1921, eles até declararam a criação da República do Rif e sua resistência durou 5 anos ao todo. Um período colossal, considerando as tecnologias com as quais os franceses travaram a guerra: tanques, carros blindados, aviões e crueldade. A instrução oficial francesa para combate ordenava: todas as represálias devem ser imediatas e severas. Não se deve hesitar em queimar vilarejos e plantações, pois a experiência mostrou que a generosidade é interpretada como fraqueza e incentiva os marroquinos a novos ataques. A repressão foi além da restrição de liberdades e assassinatos. Na Primeira Guerra Mundial, os franceses forçaram marroquinos a lutar na guerra. Segundo diferentes fontes, entre 9 e 15 mil árabes do Marrocos morreram nela. Em 1930, autoridades francesas ordenaram que o sultão decretasse a divisão da população do Marrocos entre berberes e árabes. Cada grupo tinha suas próprias leis e restrições. O decreto, que deveria dividir e enfraquecer a sociedade marroquina, segundo os colonizadores, acabou promovendo união e fortalecendo o nacionalismo. Novos distúrbios se espalharam pelo país. Ativistas se uniram em grupos clandestinos, e um deles, o Comitê de Ação Marroquino, chegou até a sair da clandestinidade. Quinto, primeiro propôs publicamente um plano de reforma. As reformas não aconteceram. Com o tempo, cresceram movimentos de oposição e, em 1943, fundou-se oficialmente o Partido da Independência. Os nacionalistas se inspiraram no apoio de Franklin Roosevelt. Na Conferência de Casablanca, o presidente dos Estados Unidos declarou que
Após o fim da Segunda Guerra Mundial, Marrocos deveria conquistar a independência. Quando o partido oficializou essas ideias em um manifesto e enviou aos governos da França, Reino Unido e Estados Unidos da América, os franceses prenderam seus líderes e reprimiram a agitação resultante. Mas o processo não pôde ser interrompido. Os marroquinos matavam, explodiam e causavam distúrbios, protestando contra os franceses. Em 1952, a inteligência francesa eliminou o aliado de Marrocos, o sindicalista tunisiano Farhat Hachet. Casablanca sofreu novos distúrbios, e ao reprimi-los, europeus mataram cerca de 100 pessoas. Apesar de os franceses deporem o rei, os protestos cresceram e Marrocos conquistou a independência em 1956. Hoje, os países são principais parceiros comerciais. 60 anos após a expulsão da França, Marrocos ainda mantém uma forte ligação com esse país. 35% dos marroquinos falam francês, mais do que na Argélia. No Marrocos, há escolas que ensinam em francês, com o árabe como segunda língua. A França é o principal destino dos estudantes marroquinos. Metade dos que estudam no exterior vai para lá. A França é o maior credor, investidor e parceiro comercial do Marrocos, com cerca de 100 empresas francesas empregando 80 mil pessoas no país. Apesar da história difícil, atualmente os cidadãos do país são obedientes às leis e amigáveis. No geral, só se preocupam com futebol e ganhar dinheiro improvisando. E mesmo isso é bastante relativo. Um transeunte aleatório pediu uma moeda para você ou ficou sem nada. Sem mais exigências, ele seguirá em frente com seus assuntos urgentes. Todos sabem os afazeres de um marroquino: orar, tomar chá de hortelã e coçar a barriga e partes íntimas. Imperturbabilidade total, calma infinita e vida simples. Em toda situação estranha, há um código mágico, Inshallah, uma versão local e mais eficaz do nosso quem sabe. Existem características que podem parecer muito familiares para alguns. Por exemplo, uma certa desorganização no dia a dia. Ao mesmo tempo, no coração dos Tigran bate o orgulho pela pátria, não importa o que digam as línguas maldosas sobre ela. E em suas mentes há uma fé inabalável no chefe Barim, que com certeza resolverá tudo e julgará a todos. Assim é a joia do Magrebe, Marrocos. País de história difícil, clima surpreendente e cores orientais. Escreva o que mais te surpreendeu nela e confira outros países da nossa série clicando bem aqui. Obrigado por assistir e até os próximos episódios no nosso canal.